jovempan.com.br. Reinaldo Azevedo, Patrick Santos, Vitor La Regina e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise. Os Pingos nos Is já está aí no seu rádio. Opinião, hora de colocar os Pingos nos Is. Muito bem, então vamos botar os Pingos nos Is. Eu comecei a rir de madrugada, não parei até agora, Reginaldo. Acordou todo mundo em casa. Boa noite, acordei todo mundo. Boa noite, Patrick Santos. Boa noite, Vitor La Regina. Reinaldo, esse é um programa que mata a cobra e fala da mandioca. Oh, meu Deus do céu. Eu já vou explicar para quem ainda não entendeu. A presidente Dilma ontem fez um discurso. Eu não sei se ela tinha tomado muito cauim. Cauim é aquela bebida fermentada de mandioca que deixava os índios doidão. Um chá de ayahuasca direto. O ayahuasca aí já é outra coisa, né? Que é o negócio lá do Santo Daime, né? Mas ali já pode ter sido uma mistura das duas coisas. Pode. O cipó do diabo, o cipó do capeta. Eu vou falar disso daqui a pouco, que eu tenho outras coisas para falar primeiro. O Reginaldo, Patrick, Vitor. Hoje é um dia especial para mim, mas para nós também, porque de algum jeito é tudo desdobramento da mesma coisa, né? Tem uma origem, as coisas têm uma origem. Hoje, Reginaldo, tá aí aqueles parabéns a você que não tem? Hoje, meu blog completa 9 anos e me falaram que uma pessoa me mandou uma mensagem. Então põe no ar a mensagem. Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Agora que ela fala happy birthday, que é a parte que vai pro búlgaro antigo. 9 anos do blog do Reinaldo Azevedo. Parabéns. Hospedado na Veja.com. Dia 24 de junho. Tem uma circunstância, eu já vou ler. O meu editorial vai ser sobre isso. Vai ser o editorial eu mesmo. Vai ser o editorial Paulo Camoto, o chamado Democracia como Exercício Solitário. A circunstância é a seguinte. Eu tinha uma revista, que era a revista Primeira Leitura, que alguns companheiros ajudaram, digamos assim, a fechar, né? Estrangulando a revista, economicamente e tal. Bom, mas também não reclamo, eu não reclamo de nada. Não reclamo de nada, não sou vítima de coisa nenhuma. E tinha revista, era uma revista muito bem sucedida, um site muito bem sucedido, graças a Deus. Mas aí eu tive um probleminha, ou um problemão, né? Eu tive de tirar 2 tumores do crânio. Minha mãe odeia que eu fale essas coisas, mas, né, mãe? Aconteceu. E as coisas ficaram um pouco sérias ali. Eu achei que a vaca tinha ido pro brejo. E eu tinha um sócio, e como a gente tinha condições de fechar a revista sem ficar devendo nada para ninguém, que a gente não ficou, nem gráfica, nem mão de obra, nem nada. Dado o meu afastamento, dadas as dificuldades, dadas as pressões, dadas não sei o que, a gente decidiu fechar a revista. Fechou a revista, certo? E quando eu saí do hospital, com os 2 buracos na cabeça, voltei para casa, estava sem emprego, porque meu emprego era a minha revista, né? E com a cabeça aberta, né? 15 dias depois, graças a Deus, eu tinha 3 propostas de emprego, pude escolher uma, que foi a Veja. Estou lá há 9 anos. E nesses 9 anos, o blog se tornou o blog de política mais lido do país, felizmente. O blog está na raiz, e está na raiz da minha coluna na Folha de São Paulo, e está na raiz dos Pingos nos Is, dos meus comentários de manhã na Jovem Pan, e está na raiz de coisas que estão por vir e que não vão tardar, não é? Então, os que imaginaram que fechando Primeira Leitura, que era o nome da revista, iam conseguir matar um tipo de pensamento,
só ajudaram a multiplicá-lo. Certo? Não contavam com uma coisa em particular. Eu tenho uma disposição, quem trabalha comigo sabe disso, vocês sabem disso, eu tenho uma disposição para o trabalho absolutamente inesgotável. Absolutamente inesgotável. Né? Ninguém vem reclamar comigo que está cansado, que eu não dou a menor bola. Como vocês sabem. Né? Tá cansado, eu falei daí. Porque ninguém tem motivo para estar mais cansado do que eu, então não dou bola para quem está cansado. Eu quero trabalho. Né? É assim que funcionam as coisas. E é assim que as coisas dão certo. Tá bom? Agora eu vou falar. O blog que mantenho na Veja.com completa hoje 9 anos. Sou profundamente grato aos meus leitores, que agora são também meus ouvintes. Ao longo desse tempo, vocês têm sido meus parceiros na defesa da democracia representativa, do Estado de Direito, da pluralidade, da economia de mercado, do Estado enxuto, dos valores individuais, da tolerância. Passamos por poucas e boas. É claro que já foi mais difícil, Reginaldo. Em 2006, um blogueiro petista, Ricardo Couto, afirmou que os apenas 6% que achavam o governo Lula ruim ou péssimo eram todos leitores deste blog, do meu blog, desse jornalista aqui. Sugeriu que a imprensa os identificasse. Queria que andássemos de pijama listrado com uma estrela amarela, né? Que era a identificação dos judeus nos campos de concentração. Tanto se torceu e se torce contra o meu blog, né? Respondo com trabalho. Dele já saíram 3 livros, sucessos editoriais, felizmente. Venderam os 3, perto de 100 mil exemplares. A página se desdobra também em outras plataformas, como é a coluna da Folha de São Paulo, que também virou um livro, que também, infelizmente, é best-seller. E tem esses pingos nos is, na Jovem Pan. Hoje, apenas o programa com a maior audiência do rádio brasileiro. E vem mais novidades, no plural. Sou profundamente grato a vocês. As pancadas partiam e partem de todos os lados. Ora é a canalice dos braços de aluguel, financiados pela verba estatal. Ora é o ressentimento mais sórdido, ora é o ódio gratuito. Houve um tempo, já bem distante, Reginaldo, em que isso me incomodava. Hoje, ignoro. Quem quer saber o que penso, me lê no blog, me lê na Folha, ou ouve os pingos dos is. Quem quer saber o que dizem os que me atacam, procuram os que me atacam. Reginaldo, deve haver ocupação mais digna do que essa, não? Deve haver ocupação mais digna do que me atacar. Mas não serei eu a aconselhá-los. Um dos momentos mais difíceis de maior pressão se deu durante a chamada Operação Satyagraha, quando autoridades, como direi, exóticas, resolveram à sua maneira fazer uma faxina no país, atropelando todos os pressupostos do Estado de Direito. Houve até a tentativa de incriminar jornalistas e colunistas. Procurem lá no meu blog. E eu saí em defesa dos jornalistas e dos colunistas. Eu não sou do tipo que faz xixi na calça. E eu fiz isso em nome dos princípios que me norteavam e que me norteiam. Não cedi antes e não cedo agora a clamores. Todos os bandidos que se meteram no petrolão, empreiteiros ou não, políticos ou não, têm de ser punidos. Mas eu não vou abrir mão de apontar aqui ou em qualquer lugar os eventos que eu julgar que firam a boa ordem jurídica. É um erro imaginar que o combate à impunidade pode se dar ao arrepio da lei. Ninguém deve contar comigo para isso. No 9º ano do meu blog, ganhei uma medalha da qual muito me orgulho. Lula me atacou no Congresso do PT. E eu voltei, Reginaldo, 37 anos no tempo, a quando eu tinha 16 anos, e numa reunião da antiquíssima Convergência Socialista, que hoje é o PSTU, eu opinei, com topete que só a juventude dá, que um certo sindicalista que despontava por lá em São Bernardo, apelidado de Lula, não merecia a nossa
a dos trotskistas, confiança. Eu achava o seu discurso frouxo. Na juventude fui trotskista, fui petista, fui esquerdista independente. Essas doenças infantis que acometem as pessoas de bom coração. Nada que a leitura, Reginaldo, dedicada, não corrija. Desde que a gente conserve o bom coração. E eu acho que esse eu conservei. De uma coisa eu me orgulho, tendo sido essas coisas todas. Eu nunca fui lulista. Ainda hoje me lembro daquele senhor barbudo hostilizando os estudantes de esquerda que queriam pegar carona na luta sindical. Eu era moleque, mas fiquei furioso com ele. Alguns dos meus camaradas tentavam me fazer ver que ele só estava dizendo que os cacuetes da velha esquerda atrapalhavam a luta. Eu achava que ele tinha mesmo um pé no obscurantismo. E eu estava certo. Bem, queridas e queridos, 2 palavras bastam depois de tantas palavras. Muito obrigado. Hashtag pronto, agradeci. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Obrigado, Reginaldo. Meu filho, porque é o seguinte, né? As pessoas... O tempo passa, a história muda, né? As coisas estão aí. Quando eu criei o termo petralha, então logo eu criei o blog, no primeiro mês do blog. Tá no dicionário hoje? Tá no dicionário, né? E eu até deixei claro, falei, petralha não é todo petista. Petralha é o petista que justifica roubo. Havendo um petista que não justifique, não é petralha. Isso está lá no livro também, isso expliquei no programa de Jô Soares, expliquei para todo canto é canto. Não tinha denúncia nenhuma contra o PT. Tinha as coisas que as pessoas me contavam. E eu falei, eu preciso da notícia disso, né? E as coisas vieram à tona, né? Os petralhas realmente existiam, eles realmente existem e eles têm de ser banidos da vida pública brasileira. E mesmo na época que tinham só 6%, que eram contra. Exatamente. E quando tinha só 6%, eu estava lá. Hoje está revertendo, tá né? revertendo. Se a gente for ver Hoje, esse assim, se você falar, quem não vai dar Lula, vira um negócio. Então, mas né? será que aqueles 6% de leitores, né, que não gostavam do Lula, que eram leitores do blog, será que agora aumentou, com a rejeição aumentando da Dilma? Ah, mas aumentou muito. Como aumentou os leitores do blog, né? Hoje o blog tem de 250 mil, 300 mil visitas por dia. Durante as eleições, no mês de outubro, eu tive quase 18 milhões de visitas. Né? É um negócio espetacular. É claro que o blog começou pequenininho, né? O blog começou pequenininho. E a torcida maravilhosa diz assim, quem é que vai ler o que você escreve? Como eu escrevo muito, escrevo textos longos. Aí começou aquele negócio, blog é para texto curto, ninguém vai querer ler texto longo, você está acabada, aquelas coisas. Né? Aí faz 9 anos, graças a Deus, as coisas deram certo e vão continuar a dar certo. Porque quem trabalha merece a recompensa, eu acredito, nessa questão bíblica. Reginaldo! Para quem é que a gente faz esse programa, Reginaldo? É para o povo, é para os ouvintes, né? Se você tem um smartphone, você entra na Play Store, baixa o Viber, baixando o Viber, entra no grupo, os Pingos nos Is, e digita 567000. E aí, tá tentado mandar uma mensagem de texto. Então você... Teclado. Manda no teclado. Isso. Agora, por causa da mandioca, você tá falando como índio? Teclado. Teclado, sim, teclado. E se quiser mandar uma mensagem de voz... Usa o microfone. Usa o microfone. Exatamente. E vocês, eu tô olhando pra tela aqui, tem gente que tá tentando ligar, a gente não pode ligar, porque a gente não pode atender. O Reinaldo não deixou atender aqui. O menino que quer, o Vitor quer. Linda. E aí, hein? Já explicou aquele empréstimo? Oi, linda. Essa é a Val Marchiori, dando um hello para todo mundo. Deixa eu ouvir o que tem aí, Reginaldo. Boa noite, Reinaldo. Parabéns pelo blog. Descobri seu blog e os Pingos nos Is há 1 ano e desde então não parei mais de ler. Reinaldo, a sociedade brasileira precisa dos seus ensinamentos. Parabéns, Rogério do bairro Campo Limpo.
Ô, Rogério, obrigado, querido. Olha aí, que bom. Fico Não é feliz, só a né? Dilma que manda parabéns, né? Não, tem mais gente aí. Tem, o ouvinte José Antônio também mandou parabéns, Reinaldo. A Estefânia mandou parabéns pelos 9 anos. Outros ouvintes aqui mandaram, o Sebastião também elogiando a gente aqui. O Paulo Almeida, taca-lhe pau, Reinaldo, e parabéns. Taca-lhe pau, muito bem, obrigado, querido. Obrigado. Tem mais voz aí, Reginaldo? Aqui é o Rodrigo Queiroz Teixeira, falando diretamente de Memphis, Tennessee, Estados Unidos. No momento eu tô dirigindo para Atlanta, que eu vou pegar um voo hoje pro Brasil, porque eu tenho um casamento de um amigo meu no próximo final de semana. Mas eu confesso para você que quanto mais eu escuto as notícias do Brasil, me dá uma vontade de ficar por aqui, quietinho, não fazer nada. Não, ô Rodrigo, volta aí, vamos ajudar a mudar as coisas. Olha, eu acho o seguinte, o Samuel Johnson dizia que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né? Quer dizer, eu não tenho que... Ai, mas patriotismo, nacionalismo, essa coisa chata. Quem quer ganhar o mundo, que ganhe o mundo, que vá ser feliz em qualquer lugar. Agora, eu também não partilho da ideia de que, não, chega, eu tô cansado, não quero mais saber disso aqui, não sei o quê. Tanto quanto possível, tanto quanto as pessoas têm à disposição, vamos tentar melhorar, né? Não acho também, é um dever todos, eu não gosto dessa retórica pastosa, né? Mas vamos tentar melhorar. Ô, Rodrigo, você parece boa gente, cara. Volta aí, se der, ajuda a gente. Vamos fazer essa bagaça melhorar. Vai lá, Reginaldo. Boa noite, senhores. Este é o programa mais agradável do rádio. Ô, linda. Mais instrutivo é a luz nas trevas da política brasileira. Eu sou muito mais feliz porque ouço os pingos nos is. Muito obrigada por abrir os caminhos. É a Renata do Jabaquara. Ô, Renata, que bacana. Tem mensagem que deixa a gente comovido, bacana mesmo. Tem um assunto, já citou, né, tem um assunto que está meio deslocado, assim, digamos, do bloco do noticiário. Sim. E a gente precisa tratar dele. Aqui, como se diz... Em clima de festa junina. Em clima de festa junina. Aliás, Vamos hoje é dia de São João. matar a cobra e mostrar a mandioca. Não, vamos falar da mandioca. Vai, Patrick Santos. Com a filha de João, São João. Antônio ia se casar. Reinaldo, a presidente Dilma Rousseff participou nesta terça-feira, ontem, né, da cerimônia de lançamento, sabe do quê? O quê? Dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Puxa. Pois é. Discursando de improviso, aí imagina, né? Ela soltou uma série de pérolas. Dilma começou, Reinaldo, fazendo uma saudação inusitada. Eu separei um trechinho aqui. Vamos ouvir. Temos de Viva Voz? Temos. Quer dizer, Viva Voz ontem. Vamos lá. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Vai, Patrick. Continua ou... Não, deixa eu... Ô, Reginaldo, hoje de manhã eu estava comentando, eu não aguentei, eu caí na gargalhada comentando. Quer dizer, assim, só uma informação, os jogos indígenas aí, eles vão acontecer em Tocantins, mas lá adiante ainda, no fim de outubro, começo de novembro. A mandioca como uma conquista, quer dizer, a mandioca não é conquista de nada, a mandioca era cultivada pelos indígenas. De fato, a mandioca é nativa, né? De fato, a mandioca ganhou o mundo, né, Reginaldo? Porque o povo quando viu assim, falou, puxa, mandioca é legal. Aí todo mundo gostou da mandioca brasileira, né? E a mandioca ganhou o mundo. É verdade. Os tupis, por exemplo, subjugaram outros povos anteriores. Os tupis eram guerreiros e tal. E a mandioca ajudou muito, porque a mandioca dá energia, Reginaldo. Mandioca é energética. Ela é carboidrato, uma das... Deve ser, se não me engano, em algum momento da minha vida eu li que é a terceira fonte de carboidrato no mundo, né? Acho que só perde para o milho e tem uma outra. Mas é a terceira fonte de carboidrato. E a batata, talvez, porque a batata dá toda a América Andina, tá, né? A mandioca não. Aliás, o menino. O que foi? Você sabe o que quer dizer mandioca? Mandioca? A origem da palavra mandioca? Momento cultural. Não sabe?
Eu posso te perguntar de onde vem? Não. E de onde vem a macaxeira? E o aipim? Tudo sinônimo. Ó, Tudo sinônimo. Eu mandioca. sei. Mandioca é o seguinte, ô Reginaldo, é uma lenda indígena. Nasceu uma andiazinha chamada Mani, que é o nome de um restaurante super chique. É. Tem, tá? Nasceu uma andiazinha chamada Mani. E ela era branquinha. Mas ela morreu, coitadinha. E os índios tinham o costume, algumas tribos, de enterrar as crianças na própria oca, que é a casa, né? Oca é casa. Manioca, a casa de Mani. E no lugar em que a menina foi enterrada, reza a lenda, nasceu uma planta que era marrom por fora e branquinha por dentro, que é a mandioca. A Dilma perdeu a chance de contar essa história e comover todas as pessoas. Mas ela estava realmente, veja só você, ela estava com... o índio não tem diabo, né? Tem Anhangá. Anhangá, Reginaldo. Anhangá, que é uma divindade da floresta, que anda com os pés voltados para trás, né? Ninguém aqui leu Tibicuera quando era criança? Tibicuera? Do Érico Veríssimo. Então mais um livro. Tibicuera, do Érico Veríssimo, que conta a história do Anhangá. Reginaldo, momento cultural. Momento cultural. A do Anhangá... Pai do Luiz Fernando Veríssimo, só que o Érico Veríssimo não tinha os desvios ideológicos que o filho tem, que é um grande escritor, mas fala bobagem pelos cotovelos. Quando fala sobre política, né? Podia só ficar fazendo humor. Muito bem. O índio não tinha diabo, tinha Anhangá. Mas a Dilma tava com a Anhangá no corpo. Tava com a Anhangá no corpo. Porque depois da saudação da mandioca, teve mais. Grécia Antiga. Teve Grécia Antiga, teve bola de bananeira. Vai, vamos com a Grécia Antiga? Primeiro, aqui eu não separei a sonora, mas eu tenho aspas aqui, Reinaldo. Abre aspas, disse Dilma. Foi em torno da paz que se recompôs aquilo que era a tradição grega, que é transformar os jogos em um momento de união. Transformamos em um momento especial uma fase difícil do mundo, que foi o entreguerras. Ô, Reginaldo, a primeira Olimpíada no tempo moderno foi em 1894. 1894. 1894. Coitado do Barão de Coubertin, ficou se revirando lá no túmulo. Mas por que fala essas coisas? Por que vai falando tudo que dá na telha, presidente? O Lula ainda tinha uma certa graça, porque como ele é ignorante mesmo, não teve escolaridade, nada, não sei o que, não, por opção, hein, gente? Por opção. O Vicentinho, por exemplo, hoje é advogado, né? Também não aprendeu nada, mas pelo menos é advogado. O Lula é ignorante por opção. Mas aí é engraçado, né? O Lula fala. Agora, a presidente Dilma tem fama de ser uma leitora compulsiva. Não é o caso do Lula. Não pode ficar falando assim, que dá na telha. Entre guerras. Mas aí ela falou, foi adiante. Revolucionou também a biologia, a antropologia. Vamos lá. Então, Dilma discursou segurando, Reinaldo, uma bola feita de folha de bananeira. Isso. Aí ela disse: aqui tem uma bola que eu acho que é um exemplo. Ela é extremamente leve, já testei aqui, testei embaixadinha, meia embaixadinha. Bom, mas a importância da bola é justamente essa, é símbolo da capacidade que nos distingue. Não entendeu? Nada. Mas veio a explicação. Nada, depois. porque que a bola é o símbolo da capacidade que nos distingue. Jesus Cristo, o que será que isso quer Mas dizer? ela explicou. Ela explicou. Vem Vamos a explicação. Vem a explicação. Abre aspas. Nós somos do gênero humano da espécie sapiens. Somos aqueles que têm a capacidade de jogar, de brincar, porque jogar é isso aqui. O importante não é ganhar, e sim celebrar. Isso que é a capacidade humana, lúdica, de ter uma atividade cujo fim é ele mesmo, a própria atividade. Esporte tem essa condição, essa bênção. Ele é um fim em si. E é essa atividade que caracteriza primeiro as crianças, a atividade lúdica de brincar. E aí ela completou, mas aí eu tenho a sonora. Não, mas aí ela vai adiante, ela fala tem a da mulher, mulher sapiens, vamos lá, vai. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Eu imagino as pessoas que ficaram aplaudindo isso aí. Olha, mas é uma bobagem. Num grau. Vocês entram lá, façam uma pesquisa, a biologia imagem da bola, a imagem da bola, uma bola bananeira que ela tá mexendo. Atenção,
Nós, humanos, somos do gênero Homo. Homo. Tá? E Homo não... Homo não quer dizer ser humano na acepção atual. O Homo é um gênero. Até porque tem, por exemplo, o Homo habilis, que não era Homo sapiens. Hã? O Homo neanderthalensis, que não era Homo sapiens. O Homo erectus, Reginaldo. Né? Já que a gente tá falando aqui do assunto. O Homo erectus, Reginaldo. Que também não era Homo sapiens. E aí tem uma espécie que surgiu chamada Homo sapiens. Que é o ancestral do Homo sapiens sapiens. Nós somos uma subespécie do Homo sapiens, que é o homem, a ideia é o homem que sabe, o homem que é capaz de pensar, de raciocinar. Né? Então, esse negócio... Quando ela fala assim que surgiu o Homo, depois o Homo sapiens, mulher sabe, então uma estupidez, que parte do princípio, é claro que ela estava brincando, mas ela parte do princípio que o Homo, do Homo sapiens, quer dizer necessariamente o ser humano atual, e não quer dizer necessariamente o ser humano atual. Né? Então uma bobagem gigantesca, mas ela estava, de novo, com a Anhangá no corpo. Aí ela foi se referir ao governador Wellington Dias, que é governador do Piauí. Do Piauí, né? Do Piauí. Governador do Piauí, que é meio indígena. Que tem um apelido de índio, né? De índio. E ela disse uma frase, isso tem sonora também? Não, esse não tem. Aí ela disse uma frase sensacional, que é a seguinte. Atenção. Falando do Wellington Dias. Se ele pular a janela, pode pular atrás. Porque pode ter a certeza de que ele achou alguma coisa absolutamente fantástica. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O problema é o seguinte, você vai falar assim, fica pegando o pé da Dilma. Mas peraí, a mulher é presidente da República. E se ela governa o país com essa sopa de ideias? E se ela faz essa sopa? E pelo visto faz. Não é? É muita bobagem, reunindo uma solenidade só. Não dá pra encarar isso. Fica quieta, faz o discurso protocolar. Outra, deram um discurso por escrito pra ela, mas ela resolveu aposentar e improvisar. A Dilma improvisando é um desastre. Não improvise. Eu lembro dela no programa do Datena, quando ela falou que ela era devota de Nossa Senhora. Aí o Datena perguntou, qual Nossa Senhora? Aí ela estaqueou, né? Porque ela ficou sabendo naquela hora que havia mais de uma. Aí ela deu aquele branco, ele falou, Nossa Senhora de forma geral? Eu falei, Nossa Senhora de forma geral. Ela virou, então, a santa da devoção de Dilma, Nossa Senhora de forma geral, que é uma Nossa Senhora nova que surgiu lá no Palácio do Planalto. Ora, tenha santa paciência, a gente não merece isso, ou merece, sei lá, votou, ela foi eleita, talvez mereça, mas a gente tem que apontar as besteiras. Eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Olha aqui, eu errei a data, eu falei, o Patrick estava certo, eu falei que os jogos, os primeiros jogos da modernidade, em 1894, aconteceram em 1896. Isso mesmo. Em Tá? Atenas. Então, em Atenas, 1896, tá? Não 1894. Não foi, portanto, no entreguerra. Não foi no entreguerra. Continua não sendo. Continua não sendo. Ainda não está foi, aí, 1896. Vamos falar de plano de exportação? Vamos, Reinaldo. Que assunto excitante. Um assunto muito legal. Quando fala de plano de exportação... E vamos falar dela, né? A presidente Dilma Rousseff, que foi quem lançou nesta quarta o Plano Nacional de Exportações para ampliar o comércio exterior do país. A iniciativa, no entanto, Reinaldo, não apresenta uma meta de desempenho para o resultado comercial do país. O programa possui 5 diretrizes fundamentais: acesso a mercados, promoção comercial, facilitação de comércio, financiamento e garantias e aperfeiçoamento de instrumentos e regimes tributários. Apesar de prever ampliação de recursos, o plano também não traz uma estimativa sobre a contribuição dada às exportações brasileiras. O Brasil ainda é a 7ª maior economia do mundo, mas ocupa o 25º lugar no ranking de principais países exportadores, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Brasil responde por 1%, um pouquinho menos de 1% das trocas comerciais feitas no mundo. É uma porcaria. Um plano que não tem meta não é nada. Né? Porque o que está ali? Olha aqui, nós precisamos ter acesso a mercados. Alguém diria o contrário? Dúvida, né? Hein? Não. Diz assim, olha, não, nós temos um plano aqui, mas acesso ao mercado não tem. Promoção comercial.
Alguém tem alguma dúvida? Precisa fazer promoção comercial, por exemplo? Precisa fazer comércio? A facilitação do comércio, sim. Não vai fazer um plano dizendo, vamos dificultar o comércio, que nós não gostamos e tal. E financiamento e garantia. Não vai ter financiamento, também não queremos dar garantia. Não temos. Isso aqui tudo é um troço tautológico. Sem meta, não quer dizer grande coisa. De jeito nenhum. Vamos entrar no terreno espinhoso e comprar uma briga, que eu adoro comprar briga. Reinaldo, os sites estão trazendo hoje notícias relacionadas ao bilhete escrito pelo presidente da empreiteira Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Segundo as informações, a mensagem foi apreendida por volta das 10 horas da manhã de segunda-feira e a própria Polícia Federal a copiou. Na noite de ontem, a defesa da empreiteira entregou petição a Moro, o juiz Moro, em que apresenta sua versão para o caso. Num dado momento desse bilhete, lê-se o seguinte, Reinaldo: destruir e-mail sondas. Olha aqui, a história está contada em detalhes lá no meu blog. O Marcelo Odebrecht estava preso. Aí os advogados foram visitá-lo. Ele escreveu de próprio punho um bilhete para os advogados, passou o bilhete, entregou para o policial federal, e o policial ia levar o bilhete, levou o bilhete para os advogados. Atenção, Marcelo sabe, seus advogados sabem que toda a comunicação dentro da carceragem é submetida a uma peritagem ali dos policiais. Portanto, não existe bilhete secreto ali. A menos que o cara moite em algum lugar que não consiga... Não há. Então ele sabia que esse bilhete estava válido. Aí ele diz, destruir e-mail sonda. Destruir e-mail sonda é aquele e-mail que fala em sobrepreço de sonda, que a Odebrecht diz ser sobrepreço ali, na verdade está falando de lucro, não de propina. Escutem aqui. Nós que somos mais burros e mais pobres, se nós formos presos, você, ouvinte, ponha-se no lugar do Marcelo Odebrecht. Coloque aí uns bilhões a mais na sua conta bancária e coloque-se no lugar do Odebrecht. Do Marcelo. Reginaldo, se a gente estiver preso, Reginaldo, nós vamos passar um bilhete para um policial mandando destruir as provas do nosso crime, Reginaldo? Será que nós seremos tão imbecis, Reginaldo, a ponto de fazer isso? Por que que ele, Marcelo, seria? Olha aqui, eu não estou, de novo, tem uns tontos aí dizendo, o Reinaldo está dizendo que ele é inocente. Não, eu não estou dizendo que ele é inocente. Só estou dizendo que isso que armaram não faz o menor sentido. E é uma tentativa também de atacar os advogados, fazer com que os advogados compareçam como cúmplices de um crime. Uma sociedade que não tem advogados de defesa é uma ditadura. Os advogados de defesa não podem ser tratados desse jeito, não. Sim, eu defendo sim que as comunicações sejam, quando o cara está preso, que as comunicações sejam peritadas. Eu defendo. Até porque a gente já viu isso, gente do crime organizado, passando PCC, instrução para advogado. Que também é criminoso. Agora, aqui não é o caso. Aqui não é o caso. Não é? A menos que então a Polícia Federal faça uma acusação. Então é o seguinte. Então agora que haja uma acusação formal do Ministério Público, acusando os dois advogados do Marcelo de serem cúmplices de crime. Como é que você pode dizer que ele está mandando o advogado destruir prova? Então o advogado é criminoso? Mas, se fosse destruir o bilhete no sentido físico, ele está falando de destruir a argumentação. Se fosse destruir o bilhete, o e-mail no sentido físico, é impossível que esse e-mail já está com a PF. Como é que você vai destruir uma coisa que já foi incorporada aos autos? Olha, vamos devagar. Vamos fazer faxina no Brasil? Vamos fazer faxina no Brasil. Vamos limpar o Brasil? Vamos limpar o Brasil. Agora, vamos limpar o Brasil dentro da lei? Se for o caso, que se espere e se condene o seu Marcelo Odebrecht pelos crimes que ele cometeu. Atribuir a ele um crime que ele não cometeu, porque há um clamor público, vamos pegar o cara, aí não dá. Aí não dá, porque hoje é clamor contra ele, amanhã pode ser contra mim, pode ser contra você, pode ser contra qualquer outro. Não é assim que a democracia funciona. Não é assim que a democracia funciona. Eu lamento que a Polícia Federal tenha feito isso. Aí vai lá o cara, transcreve, faz uma cópia do bilhete do rapaz, até aí tudo bem. E vai afirmar que ele está mandando advogado destruir prova? Desculpe, então apresente uma acusação contra a doutora Dora Cavalcante, por exemplo,
Que é advogada? Olha, tem limite nessas coisas. Não é assim que funciona, não. Ah, não, mas eu tenho certeza que o Marcelo Debrecht é culpado. Se não pegar o Marcelo, não vamos pegar o Lula. Você pode ter certeza que for. Quer pegar o Lula? Quer pegar o Lula? Ótimo, acho que o Lula é culpado? Acho que o Lula é culpado? As pessoas sabem o que eu penso do Lula. E o que ele pensa de mim também. Né? Agora, não vai ser assim. Assim não dá. Assim eu não topo brincar, não. Porque isso não é democracia, isso não é Estado de Direito. E ó, nos 9 anos do meu blog, eu falei isso a cada operação da Polícia Federal. Tá? A cada operação da Polícia Federal. Não existe salvação fora do Estado de Direito Democrático. Não existe salvação fora do Estado de Direito Democrático. Todas as pessoas que quiseram atropelar o Estado de Direito Democrático para fazer justiça, fizeram um regime autoritário. Vocês acham que a ditadura militar queria... Você acha que os ditadores militares eram assim, agora nós vamos maltratar todo mundo, vamos pegar todas essas pessoas, porque nós somos muito malvados? Não! O pretexto, inclusive, para dar o golpe foi a corrupção, que era grande mesmo no país. Só que da corrupção você vai passando para outras coisas. Com legalidade, aí sim, que se meta todo mundo na cadeia no seu devido tempo e que as pessoas tenham direito ao devido processo legal. Sejam pedreiros, sejam empreiteiros. Partir do princípio de que um cara vai pedir destruição de prova por escrito, entregando o bilhete na mão de um policial federal, vocês me desculpem, é partir do princípio de que ele é imbecil. E olha, o Marcelo Debrecht, as pessoas dizem o diabo dele e as maravilhas dele. A quem ama, a quem odeia. Agora, eu nunca ouvi ninguém dizer que ele é burro. Porque isso seria de uma burrice supina. O que mais tem? Ainda sobre a Lava Jato, Reinaldo, o Ministério Público Federal defende a prisão preventiva, aquela que não tem prazo específico para terminar, do ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino de Sales Ramos de Alencar, conhecido por ser um dos articuladores da relação da empresa com políticos. Ele teve a sua prisão temporária decretada na última sexta-feira e o prazo se encerraria na terça. O juiz Sérgio Moro estendeu sua prisão até hoje para que os procuradores e a defesa do Executivo se posicionassem sobre o pedido anterior da Polícia Federal de transformar a prisão de Alexandrino de temporária em preventiva. Segundo os procuradores da Lava Jato, já há provas de que Alexandrino reunia-se com Alberto Youssef e José Janene para negociar o pagamento de propina dirigida ao grupo político que se beneficiava dos contratos firmados com a Petrobras. Tem hora que me dá uma preguiça. Vamos lá. Mas eu falo. Eu tô falando de cabeça aqui, ouvinte, mas você depois pega na internet e vai conferir. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Lá está dito que o problema é que está redigido de um modo que pode criar confusão em algumas cabecinhas. Havendo a certeza da culpa ou indícios suficientes da culpa, havendo isso, então, pegar o Patrick, só como exemplo. Eu tenho certeza de que o Patrick cometeu o crime, eu tenho a prova de que ele cometeu o crime, eu tenho indício suficiente. E eu quero decretar a prisão preventiva dele. Ou seja, isso não é condenação. Eu tenho que ter uma razão para colocar preventivamente, antecipar, né, a prisão dele. Em que circunstância eu posso fazer isso? Se ele estiver destruindo provas, para a devida instrução penal, isto é, para que eu consiga fazer, tenha tempo de fazer todos os trâmites da investigação, né? No caso de haver risco de fuga iminente ali, porque o risco de fuga entra numa outra categoria, quando para que a justiça possa se fazer. Quer dizer, eu sei que ele vai fugir, não pode se alegar isso, tá? Fuga não pode ser alegada. Mas eu sei que ele vai fugir, e, portanto, no caso dele pode ser que a justiça não aconteça, não se cumpra. Então, decreta a prisão preventiva. Não? Existem essas condições, desde que eu tenha certeza de que foi ele. Não quer dizer que nós vamos decretar prisão preventiva de todo mundo contra quem há provas. Isso é uma questão de regra do direito penal. Só se prende alguém depois da pessoa condenada. Quem prende não é a polícia, quem prende é a justiça. Depois de condenado. Vale para todo mundo.
Então não é assim, eu quero que a pessoa seja presa porque eu não gosto dela. Não é assim que funciona. Não, eu quero porque eu sei que ela cometeu crime. Sim, por isso ela tem que ser julgada. Se não, prisão preventiva vira julgamento. Prisão preventiva é julgamento. Os advogados que estão me ouvindo, prisão preventiva ocorre antes ou depois do julgamento. Por que ela chama preventiva? Então, quando se diz lá, havendo a certeza, a prova ou indício suficiente, não quer dizer que o indício suficiente baste para prender. Não sei se eu fui claro. Basta desde que eu tenha as evidências de que o cara, por exemplo, está obstruindo a investigação. Aí sim, para que ele pare de obstruir a investigação, eu prendo. Acho que não vai se realizar a justiça. Prendo. Agora, tem que ter um motivo. Ele está atrapalhando a devida instrução penal. Prendo. O motivo alegado para se manter a prisão do senhor Alexandrino é que ele é culpado. Bom, então, vamos prender todo mundo. Contra quem já há provas. Não espera julgamento. É assim? Não é assim que as coisas funcionam. Vamos falar de Belo Monte. Vamos lá, Reinaldo, o Tribunal de Contas da União vai começar uma investigação sobre os recursos públicos usados na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A decisão foi tomada após pedido do Ministério Público para que fosse analisada a participação na obra de empresas investigadas na Operação Lava Jato. Outro problema apontado pelo ministro José Múcio Monteiro, responsável pelo processo no TCU, é o alto custo da construção da usina. Belo Monte está estimada atualmente em cerca de 33 bilhões de reais. A maior parte dos recursos viriam do BNDES, algo em torno de 22 bilhões. Isso aí, olha, a Belo Monte, eu já falei tanto, eu escrevi tanto sobre Belo Monte no passado. Belo Monte foi um dos maiores desastres. Aliás, Belo Monte é uma das grandes bobagens que a presidente Dilma fez, que a presidente Dilma fez em companhia do companheiro Lula. Por quê? Porque o dinheiro privado poderia ter entrado, eles resolveram tabelar lucro da Belo Monte, e o dinheiro privado caiu tudo fora, falou, não, a gente constrói, administrar fica por conta de vocês. E a coisa mesmo assim não vai gerar tanta energia não vai assim quanto se imaginava. Exatamente. Além de tudo, usina fio d'água, quando tiver seca, vai cair barbaramente a produção de coisa. Sim, e eu quero falar nesse bloco ainda, Andrade Gutierrez, também exemplo do Odebrecht, publicou um anúncio nos jornais, está lá, vocês encontram o anúncio no meu blog também, dizendo que a prisão preventiva dos seus diretores é injustificada. No meu post, no meu blog, se vocês entrarem lá, vocês vão encontrar toda essa conversa que eu fiz aqui sobre o artigo 312 do Código de Processo Penal. Precisamos botar todos os culpados na cadeia depois do julgamento. Prisão preventiva não é antecipação de pena. Vamos falar do Vargas rapidamente. Vamos lá, Reinaldo. O ex-deputado André Vargas e sua mulher Eidilaira Soares... Repita. Eidilaira Soares e o irmão dele, Leon Vargas, foram denunciados ontem à justiça pelo crime de lavagem de dinheiro na compra de um imóvel de luxo na cidade de Londrina, no Paraná. De acordo com os investigadores, o petista e seus familiares teriam ocultado R$480 mil na compra de uma casa registrada pelo preço de R$980 mil. Essa manobra teria servido como lavagem de dinheiro obtido pelo ex-parlamentar por meio de um esquema de corrupção em contratos de publicidade da agência Borg Law com a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Saúde. É a segunda acusação formal contra Vargas na Lava Jato. Desde maio ele responde por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Só uma coisa aí, a gente não pode perder de vista que os acusados estão com vários inquéritos. Este se trata apenas de um dos inquéritos que envolve o André Vargas. Adiante. Vamos lá, Reinaldo, a Folha de São Paulo trouxe hoje uma matéria sobre a repercussão dentro do PT daquela fala de Lula, na qual o ex-presidente diz que o governo está no volume morto, que o PT perdeu a utopia. Segundo a reportagem, a bancada da legenda no Senado divulgou uma nota saindo em defesa do Brahma. Para eles, Lula é vítima de uma sórdida campanha e seus adversários usam cínica e seletivamente a luta contra a corrupção para tentar destruir um projeto nacional e popular. Os parlamentares vão além e afirmam que Lula é o rosto do Brasil no mundo e que ele é alvo hoje de desrespeito. Olha, o negócio é o seguinte, eu nunca vi, essa coisa toda do PT demonstra o desacerto do partido, porque na Câmara houve uma reação ali, o José Guimarães, que é o líder do governo, deputado do PT do Ceará,
disse que ele achava que não, que o PT não estava no volume morto, que no Nordeste vai indo muito bem e tal, não sei o quê, uma cascata. O Rui Falcão disse que prefere o Lula, quando o Lula diz que nega que o PT tenha morrido ou esteja morrendo. Agora, a bancada do Senado enlouqueceu. Está lá no meu blog, vocês encontram a íntegra de um manifesto que eles soltaram, em que o Lula é tratado como Deus. Né? Em que o Lula, assim, eu até brinquei hoje de manhã, no Jornal da Manhã, eu disse assim, não é que eles tratam Lula como filho de Deus, eles tratam Lula como o próprio Deus. Né? E como ele é branco, está de cabelo branco e barba branca, falaram, é Deus. Né? É o Deus do manual. É Deus. Né? Disse assim que atacar o Lula, criticar o Lula, é atacar o povo brasileiro. Eles deixam claro, eles falam com todas as letras que o Lula está acima do bem e do mal. Eles dizem que o Lula transcendeu a história, transcendeu o seu tempo, transcendeu suas limitações. Eu acho que tomaram o mesmo chá aí da Entendeu? Dilma, né? Bebeu o Cauim também, né? E Aliás, outra, o Lula desceu o cacete no PT. E eles saem em defesa do Lula, quer dizer, eles acham que então o Lula tá certo, né? Aliás, esqueceram da Dilma nessa nota, né? Não, imagina, né? Que aí também, não quero nem saber, né? Só saíram em defesa do Lula, é verdade. Não tem defesa do governo Dilma. Não, que governo Dilma? Só a defesa do Lula. Né? E é isso, tratar o homem como intocável. Tenha santa paciência. Né? Mais uma, Reinaldo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, propôs ontem a criação de um órgão no Congresso para fiscalizar a execução da política fiscal do Executivo. Ao dizer que vai apresentar uma PEC sobre o tema, nesta quarta, Renan afirmou que seu papel é propor alternativas para a crise que atinge o governo. O senador pretende que o acompanhamento das contas do governo seja cotidiano, a cargo do que chamou de órgão fiscal independente. Mas, Reinaldo, como você já até escreveu no blog e falou aqui, já não existe um órgão fiscalizador, o TCU? Já existe, que é um órgão fiscalizador e é um órgão de assessoramento do parlamento. Não, o TCU serve ao parlamento. Aí o Renan parece que está querendo fazer uma coisa de acompanhamento diário do equilíbrio fiscal. É um exotismo. É que o negócio é o seguinte, eu escrevi no blog lá, em casa em que ninguém manda, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? Quer dizer, é uma bagunça. Imagina se o Executivo vai criar agora um órgão de fiscalização do Legislativo. Ia ser uma gritaria danada. Isso não faz muito sentido, com todo respeito, senador Renan. Isso não faz sentido. O TCU já cumpre essa função. Mas é que virou uma casa da mãe de Umona, né? Aí todo mundo faz, todo mundo vem, né? Não tem governo, todo mundo se arvora em ser governo. Né? Quem fala do Gabriel Chalita? Eu. Oi. Sou Joe. Gol. Reinaldo, o secretário municipal de Educação de São Paulo, Gabriel Chalita, comentou hoje as investigações do Ministério Público sobre ele. Para o PMDBista, forças do mal estão agindo com o objetivo de prejudicá-lo na eleição municipal de 2016. O Ministério Público Estadual pediu à Justiça a quebra dos sigilos bancário e fiscal do secretário para dar continuidade às investigações que o colocam como suspeito de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, fraude, ilicitação e formação de quadrilha. As irregularidades teriam sido praticadas quando Chalita foi secretário estadual de Educação entre 2002 e 2005. Forças do mal? Forças do mal, aquelas que derrubaram o Jânio. São as forças estranhas. Elas voltaram. Elas voltaram. Forças do mal, me lembra essa coisa Harry Potter, né? Ele que denuncia, então, quem são as forças do mal, que estão no Ministério Público. Onde é que ele vai disputar as eleições? E outra, eu não sabia também, você sabia? Não sabia, já estava certo? hoje. Já estava certo que ele ia disputar as eleições? Já está certo que ele será o candidato do PMDB em 2016? Ô, Chalita, que eu tô sabendo, não vai ser. Tô achando que tem outros planos. Acho que o PMDB tem outros planos em São Paulo. Mas não sei, de repente tem, né? Agora, esse negócio de força do mal, é velha história. Ele também é inocente, até prova o contrário e tal, tem direito todo de se defender. Não gosto que fale força do mal, diz o nome de quem é, olha, fulano de tal, diz o que é. Essa coisa de força do mal me dá medo, de repente hein? Você bate com uma força do mal, nem sabe, né? Vamos lá, e o Pizzolato? A novela Pizzolato, Reinaldo. A Justiça Italiana adiou a decisão final sobre a extradição de Henrique Pizzolato. Hoje, o Conselho do Estado italiano marcou para o dia 22 de setembro uma nova audiência para avaliar o processo. O ex-diretor do Banco do Brasil, condenado no mensalão, seria enviado de volta ao país no dia 15, mas a decisão foi adiada após um novo recurso da defesa. O anúncio desta quarta do Conselho de Estado italiano frustrou as expectativas de uma definição que seria dada hoje, né, sobre a situação do petista. Olha, tá mais difícil entender a justiça italiana que o sistema político italiano, porque assim,
É assim, o que eu já li de texto Não, dizendo é a última Isso, instância. Depois volta. É a última Aí instância. prorroga. Aí daqui a- aparece sempre... Um administrativo Eu tô chegando à diferente. conclusão, Reginaldo, que não existe última instância na justiça italiana. Toda instância é penúltima, sempre. Vamos mandar esse homem, acabou. Não tem mais mérito, não tem mais... Já está claro que a decisão de mérito, sim, irrecorrível. E agora? Falta o quê? Todo dia tem uma coisa nova. Mas que coisa faz? O que é? Vai fazer uma pizza? O que é? Né? Manda logo esse homem pra cá. Pisolato é nosso. A gente não trocou, não. A gente ficou com um bandido italiano, mas a gente quer o nosso. Vai. Vamos lá, Reinaldo, falar rapidamente de inflação, né? O Banco Central divulgou hoje o relatório trimestral de inflação e adotou um tom mais pessimista sobre o indicador. A expectativa da autoridade monetária para o IPCA em 2015 passou de 7,9% para 9%, o dobro do centro da meta de inflação do governo, que é de 4,5%. O documento do BC traz também novas projeções para o PIB brasileiro este ano, e elas são negativas. O banco espera uma contração de menos 1,1% da economia. Antes, a expectativa era de menos 0,5%. E a única coisa a dizer aí é que esta contração que o Banco Central está esperando ainda é pequena, porque já faz tempo que a Fiesp está falando em 1,7%, faz tempo que o mercado já está trabalhando aí com a perspectiva de 1,5%, né? E o Banco Central ainda está atrás. O Banco Central, vai atualizando isso aí, meu filho. Olha aqui, acabou, Reginaldo! Acabou, nós agora vamos cozinhar a mandioca. Vamos encerrar, Reginaldo, com a poética da mandioca? Tá fácil aí? Então tá, é isso aí. Então tá. Tchau, até amanhã. Tchau. Boa noite. Eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. É isso aí. Viva a mandioca. Até amanhã. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.